ouvintes e internautas do programa Despertar com Justiça e Paz. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa, que tem todas as sextas-feiras aqui pelo canal do YouTube da CBJP, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Hoje o tema do nosso programa será: como celebrar o tempo da criação em meio a tanta destruição? Eu sou José Carlos Soares, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e hoje nós estaremos conversando aqui, esse bate-papo sobre o nosso tema, com dois importantes bispos aqui da Igreja Católica. O primeiro deles, o Dom Flávio Giovenale, que é bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, lá no Pará. E também o Dom Vicente de Paula Ferreira, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte. Então, nesta primeira rodada, nós colocaremos, os nossos convidados colocarão as suas, como surgiu as suas vocações, como despertaram para o compromisso com a defesa e promoção dos excluídos, em suas comunidades, nas periferias urbanas, ou mesmo com as identidades, no caso mais particular de Dom Flávio, as identidades com povos indígenas, tendo em vista que ele está lá na Amazônia, e Dom Flávio também. Então, vocês terão de 5 a 7 minutos para cada um expor essa performance de vocês, como surgiu a vocação e o trabalho de vocês na defesa e promoção dos excluídos. Então, primeiramente, começamos com Dom Flávio Giovenale, que ele é da congregação dos... congregação... Salesiana. Salesiano, exatamente. O Dom Vicente, que é a congregação dos redentoristas, o Dom Vicente. Então, vamos lá, Dom Flávio, o senhor pode falar todo o tempo que você quiser aí, e depois eu passo a palavra para Dom Vicente. Então, eu sou Dom Flávio Giovenale, pelo nome, pelo sotaque, eu nasci na Italiano. Cheguei no Brasil com 20 anos, já como seminarista, já como salesiano. Eu fiz os votos bem novo, como era aqui. Eu sou do Antigo Testamento, né? Então, naquela época fazíamos votos com 17 anos de idade. E aos 20 cheguei no Brasil e... Então, a minha vocação foi extremamente, digamos assim, natural, né? Nada de especial. Tanto a vocação sacerdotal, que foi a primeira a despertar, depois salesiana, como também a vocação para o compromisso social. Por quê? Porque desde pequeno eu queria ser ou astronauta ou padre, né? Mas de qualquer jeito era sempre ligado ao céu, né? Então, e depois não deu para astronauta, mas eu vivi aquela época de projeto de ir para a Lua e tudo mais, né? Como criança e adolescente. E depois, então, pronto, também a dimensão missionária desde criança, né? Porque lá na paróquia, era uma paróquia pequenina do interior, né? Mais ou menos com 1000 habitantes, o município todo. Mas temos a infância missionária, então ali, né, fui despertando. E também o cuidado social, olhando esta pergunta, nesses dias estava refletindo sobre isso, como a mamãe nos ajudou a ter essa sensibilidade com os excluídos, claro que de uma forma extremamente simples, mas quando criança, a Itália estava vivendo um fator de migração interna muito forte. E a nossa região, aquela do norte, era mais desenvolvida, recebia muitos migrantes. E tinha muito desprezo com os migrantes, muito racismo mesmo. E a mamãe nunca permitiu que nós usássemos alguma palavra, alguma coisa contra eles. Né? Sempre dizia, não, eles estão procurando trabalho, estão vindo aqui, vamos ajudá-los, são colegas vossos na escola, e daí para frente. E também no seminário menor, foi interessante porque no seminário menor, aquele que estava no ensino médio, eram convidados a participar do grupo dos vicentinos para visitar os pobres. E a visita aos pobres acontecia no mesmo horário e os outros podiam ir passear. Então era uma forma de dizer, se o seu amor aos pobres não é para sair, para ser especial, não é para, olha, você vai ter que renunciar a alguma coisa de gostoso.
né? Então, isto foi ajudando, né, a ter essa sensibilidade com os pobres também, porque até a minha família de origem, papai era gari, né? Então, nós nunca fomos, aunque na minha cidade gari era uma autoridade, porque era só um, né? Então, né, era todo um fator de respeito na cidade pelo gari. E depois, quando vim para o Brasil, aí que encontrei as várias realidades. E como eu estudei, fiz filosofia em Lorena, no interior do estado de São Paulo, e teologia em São Paulo. Então, ali, também as experiências pastorais que tínhamos, ou nos finais de semana, ou em Lorena, por exemplo, durante a filosofia, nós cuidávamos, todo dia tínhamos reunião, ou brincadeiras, ou catequese com o grupo dos engraxates, das crianças que eram engraxates. Nos anos 70, isso era muito comum, ter criança que na rua, com a sua, né, caixinha de graxa, etc. Então, né, esse contato com os mais pobres. Na teologia, por 2 anos, os primeiros 2 anos, eu também, a experiência pastoral, nos finais de semana, era no oratório do Liceu Coração de Jesus. E, na época, era perto da antiga rodoviária. E então tinha muitos cortiços naquela região, né? Muito cortiço, muita prostituição. A primeira missa do domingo de manhã era, na prática, para as prostitutas que voltavam do trabalho. Então, o contato com este mundo inteiro, né, diferente, né? Depois, quando, como padre, comecei a trabalhar aqui na região amazônica, porque a província salesiana que pertenço é de Manaus, que pega toda a região amazônica. Ali, então, eu nunca trabalhei com os povos indígenas, assim, dedicado numa missão indígena, né? Porém, nos últimos 6 anos, antes de ser ordenado bispo, estive no serviço da congregação de apoio às missões indígenas ou às paróquias do interior, né? Mas, como padre, trabalhei a maior parte em Ananindeua, periferia de Belém, e depois 12 anos em Manaus, na capital. Primeiro nos bairros da região leste, né, de São José 1, 2, e foram bairros que cada ano tinha 2 ou 3 ocupações, então eram 2 ou 3 bairros que aos poucos se formavam, né? Então assim foi o Zumbi, assim foi São José 3, assim foi outros bairros, o Jorge Teixeira, o Tancredo Neves e tudo mais, né? Então foi a minha uma vocação tanto para a vida salesiana, a vida missionária e a vida o compromisso social é extremamente, digamos assim, normal, né? Que Deus foi me conduzindo através da família, através do seminário e através depois da missão que tive na congregação. Bom dia a todos, bom dia Zé Carlos, bom dia Dom Flávio, prazer em revê-lo aqui conosco. Foi bom ouvir a sua história vocacional, um pouquinho da sua história vocacional. Então, eu sou Dom Vicente Ferreira, eu sou um pouco de herança disso que o senhor está dizendo, que eu sou descendente de italianos lá do sul do estado do Espírito Santo, que chegaram lá para começar a vida como agricultores. Então, eu tenho um pouco dessa descendência. Minha mãe ela é neta de italianos, que vieram crianças da Itália, né? Então, minha terra de origem é uma comunidadezinha no município de Alegre, no Espírito Santo. Meus pais são vivos, moram lá, Osias, Dona Rosinha, tenho 9 irmãos. Ali começou a minha caminhada, eu fiz todo o início do estudo, né, aos 8 anos primários, e aos quase 15 anos eu fui para o seminário em Juiz de Fora, da Congregação Redentorista, e ali comecei, então, a longa caminhada de formação até a ordenação. Foram mais de 12 anos de formação, entre os estudos secundários, filosofia, teologia e noviciado. Depois, então, da ordenação, eu trabalhei especificamente em áreas de formação, pastoral vocacional, formação, e passei por 3 mandatos provincial, da província do Rio, Minas e Espírito Santo. Depois
deixei o provincialado e vim ser formador também da teologia em Belo Horizonte. Aqui fui nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A pergunta, então, ano que vem faço 25 anos de padre e 4 anos de bispo. A pergunta que nos toca enquanto esse contexto do programa aqui do Justiça e Paz diz respeito um pouco a essa vinculação nossa em defesa dos pequenos, né, dos excluídos, a vocação ligada a essa dimensão. Eu queria só reforçar um pouco isso que Dom Flávio disse. No meu itinerário vocacional, eu creio que não se trata de uma dimensão entre outras dimensões. Não era possível pensar vocação consagrada, ministerial, presbiteral e agora episcopal, sem estar extremamente ligado aos mais pobres, porque é a dimensão do Evangelho, é a dimensão do reino de Deus, né, que nos impulsiona. Então, eu sempre tive, desde criança, por também ser de uma família simples, pobre, meus pais lutaram um pedacinho estreito de terra para criar 9 filhos. Então, vocês imaginam como que isso é luta todo dia, fazer naquele dia o almoço sem saber qual vai ser a janta, e a confiança, a fé, a oração, o trabalho, a partilha. A primeira lição de evangelho que eu me lembro, que não sai do meu coração, é quando a gente chegava, às vezes, do trabalho, criança ainda, ia ao fogão de lenha lá para servir o jantar, e a mãe sempre fazia essa pergunta para a gente: meu filho, você tem que pensar sempre assim, será que tem mais algum irmão para jantar? Porque às vezes a gente chegava e tinha pouca coisa e a gente tinha que dividir. Ou seja, é uma coisa cristã, né, essa partilha. Isso nunca saiu de mim, nunca me abandonou, e no seminário os redentoristas têm essa vocação missionária da evangelizar os mais pobres. A gente sempre teve inseridos em fronteiras, favelas, vilas. As missões populares acontecem em comunidades simples. Eu, como padre provincial, ia para as missões, ficava na casa das famílias. Então, eu posso dizer que eu nunca me desvinculei dessa experiência, dos mais simples, né? Aliás, eu não perdi a minha origem, né, da simplicidade de vida. Agora, eu vejo que, como bispo, eu tenho atravessado um processo de conversão. Mesmo assim, mesmo tendo uma vinculação com os mais pobres, com essa igreja de Francisco, em saída, missionária, eu creio que o marco de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho, ela, de certa forma, causou um impacto de conversão no meu coração. É uma coisa meio assim, não que antes eu não era comprometido, mas eu acho que ainda era um pouco um comprometimento meio racional, sabe? Aquela coisa que a gente ia, mas a gente se sentia, de certa forma, protegido, né? Por ser de igreja, por ser padre. E em Brumadinho eu vi que isso tudo caiu por terra. Acho que o bispo também, o padre também, ele pode simplesmente morrer junto com o seu povo, ele não tem proteção, ele é no meio da comunidade. Claro, com o ministério, ele tem aquilo que é próprio do ministério dele, é claro, nós somos como bispo, mas não há uma seleção, né, de importância, nós somos do povo, nós somos da gente. Então, essa experiência de Brumadinho, ela começou a gerar em mim uma série de mudanças internas, não que eu acho até que é um processo de conversão mesmo. Aí eu perdi o medo, sabe, de estar no meio, de falar, porque hoje tem muito disso, né? A gente é taxado como isso, aquilo outro. Eu perdi esse medo, simplesmente porque eu vi ali o horror, a tragédia, a morte, nosso povo morrendo, eu vejo, né, o sofrimento do nosso povo. Então eu linko essa vocação com uma experiência profunda, não sei se pode dizer mística, mas uma experiência
de compaixão mesmo, de chorar com o povo, de não saber qual será o amanhã, de estar com essa gente. E ali tem essas dimensões todas que nós estamos falando aqui. Ali tem indígenas, ali tem quilombolas, ali tem pequenos agricultores, ali tem pessoas que estão sofrendo depressão, que estão... Então, quer dizer, Brumadinho, para mim, se tornou quase que uma capital de todos esses desafios que nós vemos mundo afora. Então, eu costumo dizer que a experiência de Brumadinho não é uma experiência local, mas ela, de alguma forma, ela tem algo de universal, de um mundo que precisa cair para que nasça outro, que é essa questão mesmo da nossa cultura capitalista, neoliberal, do lucro para poucos, de muita gente passando necessidade. E aí queria fechar um pouco a minha primeira fala, pensando nessa tragédia que a gente vive mesmo no Brasil, né? Nós estamos aí com quase 140 mil mortos pelo Covid, ainda estamos naquela negação da realidade, já estão falando que o Brasil superou muito bem a pandemia. Qual pandemia que o Brasil superou? Nós estamos com um incêndio, com queimadas provavelmente criminosas no Pantanal, que já dizimou 12% do nosso bioma, do Pantanal brasileiro, e a gente vê um presidente afirmando que o Brasil está de parabéns pela sua proteção ao meio ambiente, e assim outras tantas coisas. Então, tudo isso me faz reforçar a vocação, com muita naturalidade, de defesa dos mais pobres. Ainda tem um outro detalhe, nós vamos para, se eu não estou enganado, para a cifra de 10 milhões de brasileiros, né, passando fome. Isso é divulgado, foi ontem divulgada essa pesquisa. Quer dizer, trazendo a experiência da dona Rosinha lá no fogão a lenha, que pedia para a gente: meu filho, divide o pouco que você tem. Eu sou fiel a essa experiência depois de tanto tempo de caminhada na vida religiosa, que tem por vocação também a vida da partilha, da fraternidade. Eu estou até, Dom Flávio, ansioso para receber aí tutti fratelli, fratelli tutti, todos irmãos, a terceira encíclica do Papa Francisco, porque ou a gente vai ser essa igreja da fraternidade, da inclusão dos mais pobres, ou até mesmo não tem motivo para que eu seja um pastor. Pastor de quê? De quem? Então, é um pouco isso que eu gostaria de falar do meu processo vocacional. Mas estou muito bem aqui, né? Eu tenho a graça de estar numa arquidiocese extremamente importante no seu conjunto pastoral, liderada aí pelo arcebispo, que também é presidente da CNBB, Dom Valmor. Então, isso também, de certa forma, é uma graça para o meu ministério inicial nesse tempo como bispo. Ok, Dom Vicente. Só lembrando que Dom Vicente, ele é o presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária do Regional Leste 2 da CNBB. É isso mesmo, Dom Vicente? Você tá... Exato. E também estou lá como secretário da Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da CNBB Nacional. Sim. E participo também lá da Comissão de Educação e Cultura da CNBB Nacional. O senhor tem muito trabalho lá na CNBB, não é? Estamos juntos. Isso. Então, eu só queria fazer uma referência nesse segundo bloco nosso e dedicar esse programa nosso, já que nós estamos falando dos excluídos e de defesa de direitos humanos, eu queria dedicar esse programa de hoje ao padre Júlio Lancelotti, que vem sofrendo nessas últimas semanas várias ameaças à sua própria vida lá em São Paulo. E nós estamos de olho nisso, tanto a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, como lá em São Paulo também, e aproveitar aqui para fazer o gesto que o Padre Júlio faz todos os domingos na sua missa. Estamos juntos, viu, Padre Júlio? Eu sei que o senhor não está vendo nosso programa, mas os seus ouvintes estão, aqueles que assistem sua missa no domingo. Estamos juntos, viu, Padre Júlio? Então, nesse segundo bloco, eu gostaria de que os senhores falassem como celebrar o tempo da criação em meio a tanta destruição. Quais os desafios a partir desse tema que a igreja tem? Então, agora nós vamos começar com o Dom Vicente, que ele foi o segundo a falar.
Então, agora vamos começar com Dom Vicente. Como vocês percebem a valorização e o reconhecimento da necessidade desse profetismo no contexto atual? Profetismo como esse faz o Padre Júlio lá em São Paulo. Lembrando ao ouvinte que o tempo da criação é uma liturgia ecumênica, é mais do que uma liturgia, que tem ações concretas que acontecem todo ano, de 1º de setembro a 4 de outubro. Foi uma tradição que veio da Igreja Ortodoxa, que o Papa Francisco aderiu, se eu não me engano, em 2015. E agora, então, nós estamos no tempo da criação. Esse ano, o tema é Jubileu da Terra, novos ritmos, nova esperança. Tem tudo a ver com a pergunta do Zé Carlos. E aí, que esperança? Eu queria pegar um pouquinho da minha realidade, do setor onde eu estou mais engajado, que é essa questão da ecologia integral. O profetismo hoje... Aliás, ontem eu participei de um grande seminário internacional do Movimento Global pelo Clima, e foi interessante, tinha mais de 300 pessoas na sala, do mundo todo, conversando exatamente sobre essa reformulação da América Latina como um continente de esperança a partir dos mais pobres. E a gente já começa por essa perspectiva de nós estamos passando por um tempo assim de perplexidade em relação ao desmonte de muitas coisas que a gente já sentia que estavam sólidas e não estão. Para começar, o tecido democrático, nas relações de democracia, das instituições democráticas, que estão profundamente ameaçadas por várias correntes, mas que não estão afinadas com esse processo de democracia, autoritarismo, essa coisa toda. Então, ser profeta aí é segurar firme no Evangelho e dizer, não, a nossa vocação enquanto cristãos, católicos, nós enquanto bispos, padres, ministros ordenados, é não abrir mão desse valor da fraternidade, da comunhão, da igualdade, da justiça. Isso é reino de Deus. Então, nós não temos que duvidar disso, essa profecia de que nós temos que construir o reino de Deus. Depois, na minha perspectiva mais particular, a questão da ecologia integral, eu creio que seja um tema transversal a tudo. Nós não vamos conseguir justiça nessa terra se continuarmos, inclusive fazendo injustiça com a terra. A terra, nosso planeta está sendo historicamente ferido. E agora a gente vê aí essas feridas sendo cada vez mais sendo profundas. Não precisa nem de repetir as invasões de mineradoras, de projetos que flexibilizam as leis de proteção ambiental, o horror das queimadas, e isso que provoca, em termos de consequências ambientais, a destruição da terra dos indígenas, a não demarcação das comunidades, né, com seus direitos. Aqui em Minas, a gente tem debatido muito essa questão dos despejos, como aconteceu em plena pandemia, e a rede de moradores de rua que aumenta cada vez mais. Então, o que eu diria assim? O profetismo ele nasce de uma convicção, pelo menos no meu caso, de que a mudança não virá de cima. A mudança, ou ela virá desde baixo, da força dos pequenos, como inclusive, o perfil de toda a palavra de Deus. Deus é aquele que escuta o clamor do seu povo, Jesus é aquele que, quando os convidados não vão para a festa, manda chamar os pobres, as prostitutas. Jesus é aquele que diz, quando condenam, que ele está com os pecadores, que ele está comendo, almoçando, ele fala que as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ou, enfim, é esse reino, a profecia está acreditando na força dos pequenos. Porque se for esperarmos, inclusive nessa pandemia, de que os grandes vão mudar, a gente já conhece o resultado. As multinacionais, as grandes organizações, elas querem continuar fazendo essa caridade, assim, eu dou um resto para os pobres.
Mas o que nós estamos falando não é de dar a esmola pobre, é mudar o sistema que fabrica pobres. Esse é o problema. Acho que a profecia da igreja hoje teria que partir um pouco por aí. Não é da gente continuar dando cesta básica, que a gente tem que fazer, já faz com muita excelência. Mas é da gente se perguntar por que tem tanta gente precisando de cesta básica e tem tanta terra na mão de poucas pessoas. O tema da semana social aí, não é? Os 3 T's, terra, teto e trabalho. Então tem que acabar com todas as leis trabalhistas e agora a gente tem que ver crescendo substancialmente o número de desempregados. E aí pergunta-se, não é porque nós estamos em crise, não, é porque tem muita riqueza concentrada na mão de pouca gente. E essa gente não quer abrir mão. Então a gente tem que ter um pouco de ousadia de pensar exatamente nisso. A minha proposta de profecia é acreditar que a resposta está nos pobres. Quando nós falamos da economia de Francisco, por exemplo, e Clara, nós vemos claramente, faça um mapa na sua diocese, façamos aqui, os pobres sobrevivem muitas vezes com economias alternativas. Eles inventam a sua forma de sobrevivência. Como que vivem os quilombolas, os indígenas, as populações ribeirinhas? Como que vivem os pequenos agricultores? Se inventando cada dia. É dessa gente que eu acho que vem a profecia que nos emociona, né? Porque eu fico empolgado e emocionado de ver tanta gente simples, com equações de economia mesmo. Quando a gente fala de economia de Francisco, é exatamente isso. O pobre tem o seu sistema de economia, muitas vezes, que a gente não conhece, e ele que a gente tem que ajudar a fazer essa passagem cultural. É um pouco isso que eu penso, Zé Carlos, essa questão da nossa profecia, de não pensar só numa questão de dar coisas aos pobres, mas de fazer com eles uma travessia cultural em nome do Evangelho de Jesus. Não é em nome só de um partido político, é em nome do que se espera da construção do reino de Deus, que é reino de paz e de justiça. Muito bom, Dom Vicente. Só lembrando aqui que estamos acompanhando o nosso programa, o diácono Bernardo Turra, lá do Rio de Janeiro, a Marina Monteiro e o Harley, lá de Muriaé, aí na Zona da Mata de Minas Gerais. Então, podemos continuar, Dom Flávio, com o senhor agora. Então, o trabalho do profeta, como já Dom Vicente lembrou, é de dar esperança. Não ilusões, mas é esperança. Ilusão é quando diz tudo vai ficar bem, não tem problema, é quando se esquece a realidade. Não. Os profetas do Antigo Testamento, alguns estavam sempre em situações de crise, alguns foram até durante o exílio, outros na época da reconstrução tão difícil que teve depois do exílio, na volta, com um pequeno resto, não com um mundaréu de gente. Então, dar esperança. E esperança quer dizer a certeza de que Deus está com a gente. Jesus sempre se apresentou, quando as profecias apresentaram, como Emmanuel. Deus que está com a gente, Deus é gente com a gente. E ali pronto, de onde veio a salvação? Não veio da capital, não veio de Jerusalém. Veio da periferia, da Galileia. E dentro da Galileia, que já era uma região desprezada pelos judeus, veio ainda de Nazaré, que quando aquele bom judeu chamado Natanael disse Jesus de Nazaré pode sair alguma coisa de bom? Então, saiu só Jesus, Maria e José, só isto. Então, saiu muita coisa boa. Mas veja, este fator de não acreditar nos pequenos, de não acreditar que é da periferia, das coisas que são desconhecidas. E eu queria mesmo reforçar aquilo que Dom Vicente diz. Nós, até como bispo, pelas visitas no interior, descobrimos tanta coisa bonita. E um se pergunta, mas como é que eles sobrevivem? E não só sobrevivem, vivem até crescendo, melhorando, seus filhos vão para frente, etc. Então, é dar esperança. E neste ponto,
Queria lembrar uma intervenção, um vídeo que circula há vários anos nas redes sociais, etc., do Cortella, né, do Mário Cortella, que fala que esperança vem do verbo esperançar, não do verbo esperar. Do verbo esperar vem a espera. Espera aí sentado. Desse jeito a mudança nunca vai ter. Então, esperançar quer dizer construir com Deus uma nova realidade, a partir das coisas pequenas. Tinha Dom Moacir Greco, que faleceu ano passado, foi arcebispo, foi bispo primeiro aqui de Rio Branco, capital do nosso estado do Acre, e depois foi para Porto Velho. Ele dizia: pequenas coisas feitas por gente pequena, junto com outra gente pequena, produzem grandes transformações. Pequenas coisas feitas por gente pequena, junto com outra gente pequena, realiza grandes mudanças. É isto que penso que podemos... Então, olhar muito claramente a realidade. É uma realidade trágica, nós estamos vendo, especialmente pela negação de tantas pessoas, né, que por motivos ideológicos mesmo negam a realidade, né? E pronto, é como o avestruz que enterra a cabeça e diz: pronto, eu já estou salvo, né? Não está salvo coisíssima nenhuma. Nós não podemos negar a realidade e a tragédia que está acontecendo, ecológica, né? Agora nesses dias, de forma especial no Pantanal, mas aqui o avanço né, da fronteira agrícola, chamada aqui na região amazônica, né, e que vai beneficiar a quem? O agronegócio beneficia pouquíssima gente. Depois diz: não, mas é porque os grandes né, venderam os bezerros e agora não tem mais carne, por isso que sobe, etc. Mesmo o caso do arroz. É interessante que uma das explicações que estão dando, né, da parte governativa, é porque alguns outros países deixaram de exportar. Deixaram de exportar por quê? Porque, mesmo aumentando a produção, eles olharam primeiro o consumo interno. Então, deixaram de exportar. E o Brasil não tem essa regulamentação. E olha que um dos países que diminuiu a exportação, não deixou de exportar tudo, foi os Estados Unidos, então um país super capitalista, né, super liberal, né, tanto antigo liberal, liberal e neoliberal, tem tudo lá dentro. Né? Mas eles também regulamentaram primeiro a América. Enquanto no Brasil não tem regulamentação, parece que tudo, né, tudo liberado sem isso. O profetismo está para dizer a vida em primeiro lugar. E em primeiro lugar a vida humana. Então, vida plena para todos, aquilo que dizia Jesus. Né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, não só alguns. Né? Não só nem a maioria. Mas o projeto que temos atualmente, né, quer dizer, eu estou no Brasil, fiz domingo passado 46 anos de Brasil, mas neste ponto não vi muitas mudanças. O macro projeto continua o mesmo, que é de poucos que tenham muito. A ideia que se falava: vamos aumentar o bolo para depois dividir, e nunca este bolo se consegue dividir, né? Nunca é suficiente para a ganância de uns poucos. Então, não podemos continuar com um projeto econômico que, inclusive, criminaliza depois os pequenos, porque, falando bem claramente, o nosso ministro das Finanças, da Economia, às vezes se torna até ridículo. Quando em Davos, na Suíça, ele acusou, né, dizendo: não, mas a Amazônia está sendo destruída pelos pequenos por causa que querem plantar para matar a fome. Era lá. Né? Ou nesses dias, né, mesmo de novo acusando que são os pequenos, não podemos continuar os R$600 de ajuda porque vai quebrar o Brasil, mas se recusa a qualquer projeto que possa taxar, por exemplo, as grandes fortunas. Então, se trata mesmo de reagir e de dar a esperança. Acho que o trabalho como
né, como profetas, é isto: dar esperança a partir da realidade e da certeza que Deus está com a gente. Ok, muito obrigado, Dom Flávio. Agora, mais um questionamento nosso aqui é o seguinte, e depois eu vou ler uma participação de uma internauta aqui. O que nós podemos fazer concretamente enquanto igreja, pastorais sociais e organismo no contexto da Sexta Semana Social Brasileira, até o Dom Vicente tocou nesse assunto agora há pouco, da Sexta Semana Social, para fortalecer o profetismo da igreja na sociedade e, neste caso, para a defesa da casa comum e de seus povos originários, neste tempo de criação. Eu falo também no contexto da própria carta dos bispos ao povo de Deus. E vou aqui a pergunta que o nosso amigo, o diácono Bernardo Rangel, lá de Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: gostaria de saber como os senhores respondem às acusações de serem ideológicos ou partidários. Pergunto, pois vejo muito este tipo de fala nos ataques contra a igreja. Então, nessa rodada agora, eu pediria que começasse pelo Dom Flávio. Ok, Dom Flávio? Depois a gente passa... Tudo bem. Então, a primeira coisa, não existe, né, este fator de dizer não temos que ter ideologia. Isso é lorota. Porque todos nós pensamos. Todos nós pensamos. Então, quando se diz escola sem partido, é querer substituir uma ideologia por outra, né? E assim dizer que, não, todos nós... Né, o Papa já falou isso na primeira encíclica dele, na Evangelii Gaudium, quando dizia que não existe uma análise social neutra. Todos nós olhamos a partir da nossa filosofia de vida. Para os grandes capitalistas, os pobres são assim porque são preguiçosos. Né? Estava lendo um artigo já há muito tempo atrás, sobre, não era dele, mas era sobre a vida do Lehman, o homem mais rico do Brasil. Ele diz que o primeiro empreendimento dele fracassou. E então, para se recuperar disso, ele foi fazer uma pós-graduação em Stanford, nos Estados Unidos. Qual é o pobre que né? Então, depois elogiava como ele soube se reconstruir, se reinventar e se tornar o homem mais rico do Brasil. É o pobre que pode, se fracassa o negócio dele, pode fazer uma pós-graduação, mesmo que seja aqui no Brasil. Se o desafio do pobre, como o Dom Vicente lembrava da sua infância, muitas vezes é almoçar, mas não se sabe se janta. Ou se não tem janta, se não sabe se o dia depois vai ter café. Não é que pode dizer, bom, não vou jantar, mas garanto o dia depois. Então, e a ilusão que, né, tantas ideologias que estão sendo colocadas, né, a ideologia, por exemplo, do capitalismo puro, de quem pode, pode, quem não pode, se sacode, né, na prática é um provérbio antigo que reflete isso. E do ponto de vista de igreja, é um provérbio que foi elaborado pelo departamento de marketing do capeta, porque envolve Deus, né, nos enganando. É assim, cada um por si, Deus por todos. Não. Na Bíblia é cada um por si, sofrimento para todos. Só que o diabo sabia que se dissesse isto, ninguém ia aceitar. Então botou a palavra Deus para nos enrolar. Né? Mas não é cada um por si. A experiência no mundo todo de cooperativismo, de pequenos que se juntam e vão e fazem coisas grandes, é isto. Né? E mesmo os grandes não é cada um por si. Porque se reúnem, por exemplo, na FIEPA, né? Ali se reúnem em Davos, na Suíça, os grandes do mundo todo. Se reúnem porque eles precisam projetar, segundo um conjunto de ideias. Este conjunto de ideias se chama ideologia. Um conjunto completo de ideias. Então, não tem ninguém que não tenha uma filosofia de vida. Só que alguns são conscientes de ter, então temos sim que dialogar com os outros, não podemos nos fechar. Ninguém pode se fechar em si mesmo, senão perde a capacidade de melhorar e até de contribuir para o avanço em qualquer campo. Nós não somos, então, partir, por exemplo, do conceito que somos todos irmãos, né? O título
da próxima encíclica do Papa, né? Tutti fratelli, todos irmãos. Então, pronto. Isto é diferente de cada um por si. Porque cada um por si quer dizer que não somos irmãos. Somos adversários, às vezes inimigos. Né? Então, saber isto, né? O fato de, isto passa por muitas coisas. Né? E, até o incentivo com a educação às crianças. Né? A pergunta também como fazer isso. Educação às crianças, educar através do esporte coletivo. Porque no esporte coletivo, futebol, basquete, vôlei, o que for, né, de qualquer coisa, né, tem regras. Até quando era criança, jogar peteca, né, naquelas bolas de gude, tinha regras. E aí, pronto. Então, nós aprendemos a colaborar num esporte tipo basquete, tipo vôlei, tipo futebol. Não adianta querer ser, né, o fulano que quer jogar sozinho. Tem que ser um conjunto. Então, eu penso que por ali que podemos construir uma nova sociedade no mundo e no Brasil. Né? Todos juntos, coletivamente, né? E ter as ideias claras. Ninguém vive sem um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias é chamado ideologia. Então, dizer assim, eu não tenho ideologia, não. Você tem uma ideologia do individualismo, né? Uma ideologia que não olha para os outros e uma ideologia que, na prática, vai levar ao desastre. Por quê? Porque o dedinho ou o dedão, todos precisam, para segurar uma caneta, eu preciso de 3 dedos. Não dá para segurar a caneta só com um dedo. Né? Muito mais, o nosso corpo é o exemplo do projeto de Deus, porque temos um só coração que bombeia sangue para tudo. Temos só 2 rins que purificam o sangue. Temos só 2 pulmões que oxigenam o sangue. Temos só uma hipófise, uma glândula pequena que coordena o sistema endocrinológico. E daí para frente, tudo colabora. Né? Como diz o Papa na Laudato Si, tudo está integrado. Então, é reconhecer isso. Não, absolutamente, temos que combater a ideologia de quem não diz que não precisamos ter ideologia. Queria só fazer uma reação aqui. Muito tempo que eu não escuto essa palavra lorota. Isso é lá da minha terra também, Dom Flávio. Isso, meu irmão, o diácono que pergunta aí, de chamar a gente de ideológico, comunista, partidário, isso é lorota. Isso é aí a outra coisa, Dom Flávio, que eu gostei, o marketing do capeta. É exatamente isso. Isso é marketing do capeta. Essa discussão de que a gente não deve ser ideológicos é a coisa mais burra que existe no nosso discurso atual. Porque, inclusive, quem fala que nós não devemos ser ideológicos tem uma ideologia. Porque nós somos seres encarnados, nós temos cultura, nós temos linguagem, nós temos preferências. Essa mania de dizer que a gente tem que sentar numa cadeira isolada para falar de fora sobre as coisas e sem ser afetados por elas, isso é a coisa mais ridícula que se pode dizer sobre um ser humano. Agora, olhar para nós enquanto bispos, vamos falar especificamente dos pastores. Se a gente disser que nós não temos ideologia, nós estamos negando, inclusive, a opção que nós fizemos por seguir Jesus e o seu evangelho. Esse é o nosso partido. Ah, mas o evangelho não tem partido. Como que não tem? Faça uma leitura séria, tem que ser séria, não é pegar a palavra de Deus, jogar para cima e falar amém e dizer que Deus é fiel e que Deus vai nos dar tudo. Olha como terminou a vida de Jesus. E por que ele foi morto? Então, a gente está rasgando o evangelho ao dizer essa coisa de que a gente não é ideológico. Aliás, eu acho que nós não entendemos nem o que significa a palavra ideologia. A gente acha que ideologia é ser do partido X, do partido Y, como uma opção partidária. Primeiro que quem nos acusa de ser partidário
me mostre a minha carteirinha de filiação a algum partido. Nunca tive. E não é agora como bispo que eu vou ter. Partidário é você se filiar a um partido e lutar por ele para que ele consiga o poder. Eu entendo isso, porque dizer que a gente apoia movimentos sociais é uma forma também de, inclusive, tirar a gente dos movimentos sociais, que são profundamente revolucionários, que incomodam profundamente. Então, eu diria, desse primeiro ponto de vista, da ideologia, dessas acusações, é que a gente tem que ficar muito esperto, que realmente eu acho que isso é um marketing do capeta, fazendo eco da fala de Dom Flávio. A gente não tem, inclusive, aprofundamento sobre o que significa ideologia, a gente não tem a mínima, quando fala isso, a mínima consciência de quem está no poder é que está disseminando isso. Aí eu te pergunto, quem está no poder não tem ideologia? Essa fala mansa de que nós estamos protegendo o meio ambiente, deixa tudo queimar, mas que está tudo tranquilo, que o Brasil está bem, isso não é uma ideologia, negar a realidade não é uma ideologia, é uma opção. A nossa não é essa. A nossa é de fazer uma leitura a partir do Evangelho de Jesus, a partir dos mais pobres, a partir de tudo aquele caminho que ele fez, né? O caminho que ele fez. Inclusive, eu sempre lembro isso aos cristãos. O juízo final, que está em Mateus 25, nós teremos lá esperando por nós quem? Os pobres. Estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso. Esse é o tribunal do amor que nos espera. Então, se eu for ficar ligando uma fé, uma religião alienada, me desculpem, a gente está fazendo um desserviço ao Evangelho de Jesus, à evangelização. Aliás, eu penso que nós precisamos de recuperar muita coisa no nosso processo de evangelização, porque muitas dessas acusações vêm de dentro da própria igreja. E a gente fica assustado, como se a gente estivesse falando uma grande novidade, mas a gente só está dizendo aquilo que está escrito no Evangelho de Jesus e em toda a doutrina social da igreja. Eu perguntaria quem é hoje nas nossas comunidades que conhecem bem a doutrina socioambiental da igreja? É muito pouca gente. E aí a outra coisa sobre a questão aí emendando com a questão da semana social, 3 palavras fundamentais: terra, teto, trabalho. Os 3 T's. Os direitos fundamentais do ser humano. São os 3 direitos que estão talvez mais sendo violados nesse tempo. Terra. Nós estamos aí com a onda de invasão das terras indígenas pelo agronegócio, enfim, com despejos programados aí que vão ser violentos, tirando os pobres do espaço que encontraram. Nós temos aí aumentando significativamente os moradores de rua, ou seja, teto. E nós temos um índice de desemprego aceleradamente acontecendo. Aliás, é um detalhe, a gente não tem essa cadeira, né, Zé Carlos, de falar de economia, porque eu não sou ministro da economia, nós somos bispos, né, mas a gente vê isso na experiência pastoral. A cifra que tem de desempregados, ela também não reflete a realidade do Brasil, porque muitas vezes entra como empregado alguém que está tendo uma situação de emprego extremamente frágil, com vários direitos cortados, que eu não sei como vai ser amanhã. Então, não é ser profeta do pessimismo, claro que não, mas nós temos que ser realistas e dizer que o nosso Brasil está passando por um momento extremamente delicado em todos esses setores. Então, reforçar a Semana Social Brasileira não é só a semana como tempo, mas é reforçar a nossa atitude de olhar para a sociedade com desejo de transformações. Ok, Dom Vicente. Então, antes de passar para as palavras finais de cada um dos senhores, para as despedidas, eu vou ler aqui uma mensagem do Silvio Dutra, dentro disso que o Dom Vicente acaba de falar. A acusação de ideologia só nos é dirigida quando nos aproximamos das causas da justiça social e dos mais pobres. Quando a igreja esteve ou está ao lado das elites, raramente é acusada de ideologia. A Rosa Souza também coloca aqui o que eu achei excelentes reflexões de Dom Flávio e Dom Vicente.
a Marina Monteiro, muito enriquecedor, cada programa que faz acreditar que esse país tem jeito. Então, muito bom. Então, juntando a essas mensagens aqui, o Dom Flávio e Dom Vicente, eu, como cidadão aqui de Brasília, não sei o que os outros colegas no resto do país estão pensando, mas eu fico imaginando o seguinte, ó, será que o Papa Francisco não poderia mandar para Brasília um desses 2 bispos, tendo em vista aqui que a nossa arquidiocese está vacante aqui de arcebispos? Então, eu acho que o que eu vendo os senhores falarem, a profundidade que vocês colocaram, me veio isso à cabeça. Então, agora posso passar para a despedida de cada um dos senhores. Primeiro o Dom Vicente, depois o Dom Flávio, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado, Zé Carlos, por conduzir esse momento. Obrigado. Eu gostei muito de escutar Dom Flávio, conhecê-lo um pouco mais, meu irmão no episcopado, também religioso. Sobre o seu desejo aí, depende do Papa Francisco. Tem outras dioceses também que estão vacantes, mas nós estamos bem aqui na missão que estamos conduzindo como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Temos muita coisa aqui também para construir junto com o Dom Valmor. Eu queria, na minha despedida, lembrar 2 coisas, né? O Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a CNBB está espalhando como notícia boa para as nossas comunidades. Não só adintra, para dentro da igreja, mas o pacto ele quer atingir, sobretudo, a destra, um diálogo com a sociedade, para que a gente possa formar redes de transformação. E eu sinto, como signatário da Carta ao Povo de Deus, de alguns bispos, profundamente, como eu poderia dizer, profundamente reconhecido nesse pacto pelo Brasil, pela vida e pelo Brasil, naquelas linhas todas que nós escrevemos e colocamos lá. Então, são 2, estão sintonizados, assim eu penso. Nós podemos contribuir muito com acelerando ou fazendo chegar a todas as comunidades esse desejo de construir uma sociedade nova. Aí eu diria, então, na minha mensagem final, nesse programa de hoje, ao ouvinte, a todos, que conheçam um pouquinho a mensagem do Pacto pela Vida e pelo Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e se ainda não leram a Carta ao Povo de Deus, leiam e tire as conclusões sobre essas 2 coisas e se pergunte assim, onde eu posso reforçar a minha luta por ter um testemunho cristão, ou se você não é cristão, pela justiça social, que é o que mais nos importa nessa caminhada de homens de fé ou de homens e mulheres pessoas de boa vontade. Muito obrigado pelo carinho de vocês e obrigado, Dom Flávio, obrigado, Zé Carlos. Ok, Dom Flávio. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram, acompanham e depois sendo gravado poderão até nos próximos dias olhar, né? Então, eu penso que é importante esses debates para nos animarmos, né? Para não nos dispersarmos e cada um dê seu jeito. Não tem isso. No nosso corpo e na natureza não tem cada um dar seu jeito. Uma árvore depende das outras, depende, por exemplo, das abelhas para pólen, para isso, depende do vento. Então, nós precisamos entender que estamos todos relacionados com os outros e somos todos irmãos. Agora, numa família pode ter irmãos bons e irmãos menos, irmãos com que nos damos mais, mas é importante saber que não somos inimigos. Neste mundo não temos inimigos. Temos pessoas que pensam diferentes, que agem diferente e que juntos o meu crescimento não vai se fazer às custas do outro, mas vai se fazer com os outros. Eu sei que nas teorias de administração, que também, se um olha até o currículo, por exemplo, voltando ao assunto das ideologias, se um vê o currículo que tem no campo da administração, nos cursos universitários de administração, nos cursos mesmo de agronomia, etc., boa parte, sem dizer que é isto, mas boa parte são teorias, filosofias de administração. Filosofia de administração. Então, ninguém vive sem uma filosofia, uma ideologia.
E eu queria lembrar também umas palavras do Papa Bento XVI, porque quem critica muito, de vez em quando, quer jogar o Papa Bento contra o Papa Francisco. Quando ele esteve aqui no Brasil para abrir a Conferência de Aparecida, teve um encontro com os bispos. No dia 11 de maio de 2007, eu estava lá na Catedral de São Paulo. E ele deu um puxão de orelhas. Deu um puxão de orelhas aos bispos do Brasil, dizendo: lembre-se que a catequese não é só para preparar para os sacramentos, mas para a vida cristã, inclusive a dimensão social. Podem ir lá ver este discurso do Papa Bento. É uma tradição mesmo da doutrina social da Igreja, pedir que todos tenham vida, vida em abundância. Quando Jesus disse todos, não disse todos exceto os pequenos, exceto os gays, exceto os pobres, exceto os que pensam diferente, exceto as mulheres, exceto... Não, nada. Todos. E todos, então, vamos... Toda vida importa. Toda vida importa. Acho que esta é a defesa da vida que é importante para nós. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu sou primaz do Brasil, então não vou aceitar de ser de capital, porque eu já sou primaz do Brasil, porque a Diocese de Cruzeiro do Sul é aquela mais perto do Peru, é a mais ocidental do Brasil. Então, aqui começa o Brasil, que ninguém venha dizer que aqui termina, aqui começa. Tá? Então, Deus abençoe a todos, tá? Amém. Ok, muito obrigado, Dom Flávio, Dom Vicente. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz é imensamente agradecido pela participação dos senhores hoje aqui. E desde já falo em nome dos colegas, muito provavelmente logo vão ser convidados novamente para fazer parte do nosso programa. Foi muito bom o debate aqui, algumas pessoas se manifestaram aqui, mas o Francisco Botelho, que é o secretário executivo adjunto da CBJP, também está acompanhando esse programa. A Socorro Laurentino, de Brasília. O Diácono, vale muito a pena assistir o Amanhecer com Justiça e Paz, um estímulo para nós que queremos ser guardiões de nossos irmãos e irmãs. Então, nosso agradecimento mais uma vez aos senhores. Espero que o Papa Francisco ouça o meu apelo aqui. E vamos que vamos, né? Próxima sexta-feira, 8 horas da manhã, mais um programa de Justiça e Paz. Então, todos estão convidados novamente. Parabéns pela participação dos senhores, muito agradecido e bom dia para todos.